Olá, seguidores. Conforme prometido, fazer aqui um live resumindo o que teve de mais importante na live entre o Baroni e o gestor da TG Core. E antes de começar, já peço aqui o seu like e se inscreva no canal, tá? Porque foi realmente bem trabalhoso, uma live de 1h40, então foi bastante cansativo. Mais que o Baroni deixou o rapaz falar bastante sobre macro, né? Mas enfim, aqui é o Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, indo aqui diretamente para o que mais está interessando vocês, né? Que é a parte do guidance de rendimentos, o que vai acontecer com o rendimento daqui para frente. Então, a primeira pergunta que teve aqui para o rapaz, assim, um detalhe aqui de quando que começou a parte interessante. Ah, começou aqui em 21 minutos e 30 segundos. Antes disso, o gestor estava livre para falar aqui sobre, reclamar sobre a parte de macros. Então, eles perguntaram aqui sobre a amplitude do guidance. E, e aqui nessa parte, o gestor falou que durante o semestre pode vir uma boa notícia até o fim do primeiro trimestre e fazer com que o fundo atinja a banda de cima do guidance. E aqui eu pensei que ele estaria aqui se referindo ao Cipasa Nova Colorado quando ele falou isso. No entanto, lá por volta mais para metade da live, mais especificamente em 44 minutos, o Baroni perguntou aqui para o rapaz se caso saísse a venda da Viel, eles poderiam esperar, o cotista poderia esperar a banda superior distribuição. E só deixar claro que essa parte de Novo Cipaz, Novo Colorado, é o seguinte, a Viel, a Teradons tem participação na Viel, e essa Viel é controladora da Cipaz e da Novo Colorado, e o que estava acontecendo aqui é a venda dessa Viel. Então, se a gente fala Viel e Cipaz Nova Colorado, é praticamente a mesma coisa, tá? Mas então, daí quando o Baroni perguntou isso, se a gente poderia esperar uma banda superior, o gestor ele até deu uma risada, tá? Vocês podem conferir em 44 minutos, o rapaz realmente riu disso daí, tá? Não uma risada de sarcasmo, mas, sei lá, deu uma risada. E é que ele disse que não depende apenas disso, tá? Dessa conclusão da venda. E completou ainda de que isso aqui foi uma venda parcelada. Ou seja, aqui eu concluí o seguinte: nem se sair a operação com a Cipasa e a Nova Colorado, nós podemos esperar a banda de cima do Gales. Vai ter que ter é, uma soma de fatores, né? Além dessa venda, ainda por cima, uma melhora no cenário macroeconômico, uma facilidade deles conseguirem vender as unidades. E então, para mim, com isso daqui eu entendi que a banda de cima do Gales foi praticamente descartada aqui para esse, pelo menos para esse primeiro trimestre de 2026. Tá bom? Então, aqui acho que para esse primeiro trimestre aumentei bastante o meu pessimismo, tá? Então, aqui para o pessoal que espera uma recuperação logo no curto prazo, acho que as pessoas vão se frustrar, tá? Eu me surpreenderia se viesse alguma coisa mais próxima lá da parte de cima do Gales. Mas ressalto que o gestor ele foi bastante evasivo em tudo que foi relacionado aqui à questão do rendimento. Então acabou que não concluiu nada, né? A parte do rendimento não ficou bastante aberto do que vai acontecer. E peço que vocês deixem nos comentários o que vocês entenderam aqui com essa parte do guidance, do que o gestor ele está esperando aqui para os próximos rendimentos. Vocês concordam comigo? E ainda aqui a, sobre a questão do rendimento. Ele falou que também não espera que vá piorar. O Barão perguntou se existe a possibilidade aqui de rever esse guidance e ele disse que não, tá? Que seria mais aquilo do mês que eles não costumam não costumam revisar o guidance. Ok? Então essa aqui foi a parte relacionada ao rendimento.
Agora aqui eu vou falar um pouco mais sobre a questão de outros temas, né, de fundamentos e de macroeconomia. Olha, nos primeiros 20 minutos da live, o gestor ficou basicamente reclamando do cenário macroeconômico. E aqui, uma crítica que eu já fiz outras vezes aqui ao que o gestor ele coloca no relatório, é que ele fala muito essa questão de repasse bancário, dificuldade de crédito, mas aqui é um ponto que para mim não faz tanto sentido assim, tá? Pelo seguinte motivo, TH11 ele tem sim operações de corporação vertical, de corporação, né? No entanto, é uma parte inferior. A gente está falando aqui de 27% da carteira de equity. Já essa outra parte aqui de loteamento, urbanismo, representa 60% é, aqui da tipologia dos investimentos da parte de equity. E aqui no loteamento a gente tem um ciclo muito menor e quem faz o financiamento é o próprio incorporador, ou seja, os bancões eles não fazem o financiamento dessa parte de loteamento, tá? Então, realmente a parte que o gestor falou lá da incorporação, que é um ciclo longo de até 6 anos, é realmente essa parte que da carteira pode estar sofrendo, mas essa daqui, essa restrição de crédito não impacta tanto assim, tá? Que basicamente você faz o calçamento, faz a estrutura de água, esgoto, eletricidade e vende e fica recebendo parcelas por anos, né? Então aqui eu achei esquisita essa parte, tá? Agora que ele teve. Que o Dante Live também reforçou dois pontos que eu já vim aqui comentando com vocês, principalmente do fato de não ter risco relacionado a obras. Então aqui acho que realmente não tem disso, o fundo está com as obras bem avançadas, e ainda por cima tem que o fundo tem bastante CRIs na carteira, né? Então, o fundo que ele está enrolado com obras, ele não vai ficar aqui comprando CRI, né? Ele vai tentar vender esses CRIs o máximo possível para alocar nas obras. Então, não tem nada disso de dificuldade de completar obras, não, tá? E também mencionou que a questão da alavancagem, ele mencionou que o fundo tem uma alavancagem baixa dentro das SPS, e que não vou me recordar exatamente qual essa porcentagem. Agora aqui um ponto que eu gostei muito aqui da live foi quando um dos participantes da live ele chamou o fundo de uma caixa preta, fez esse questionamento, um questionamento muito, muito válido. No entanto, o gestor ele deu um desentendido, tá? Ele disse que o fundo já oferece informações até demais, de que Tegarons ele informa aqui qual que é a porcentagem de obras, qual que é a porcentagem de venda dos empreendimentos, qual que é a TIR esperada aqui para pelas operações. No entanto, é somente a TIR. O que que eu vou fazer com essa TIR? Realmente não tem tanta validade. O que a gente queria saber é quanto que o fundo está apurando de lucro mensalmente, ou pelo menos trimestralmente, né? Porque aqui, quando a gente vê a DRE, esse daqui é basicamente o repasse que está do lucro dentro dessas SPEs para o fundo, né? No entanto, isso aqui não quer dizer que foi gerado 26 milhões de reais no mês de dezembro, apenas foi repassado. Então, realmente, para mim, sim, Tegado 11 é uma caixa preta. Ah, outra pergunta muito importante aqui, que eu gostei bastante de ver também, foi quando eles compararam o desempenho de Tegado 11 com as incorporadoras listadas em bolsa, que no caso estão voando, né? E aqui ele fala, a resposta dele é que as empresas aqui de incorporadoras em bolsa, elas estão voando por conta do volume de vendas de lançamentos. E olha, para ser bem sincero, eu não engoli essa desculpa dele não, tá? As empresas estão lançando muito porque o estoque delas tá, o estoque pronto tá baixo. Tem aqui o estoque em obras e o estoque pronto mesmo tá baixo, tá? Até peguei aqui de uma das empresas, peguei da Lavi,
Peguei de proposta aqui uma empresa que atua no ramo de médio e alta renda. E aqui vocês podem ver, apenas 7,3% aqui do estoque é pronto. E quando ele mostra aqui do ano de entrega, tá realmente quase tudo vendido, né? Então, não engoli essa resposta dele, não. Essa aqui foi uma pergunta bem interessante, mas ficaram nem sequer 3 minutos aqui nessa pergunta, né? Parece que foi algo que dói bastante neles, então eles evitaram. Depois disso, a gente teve até mais algumas perguntas, mas eu achei irrelevante. Então, vamos aqui para a conclusão do vídeo. Mas antes, respondendo aqui a pergunta da capa, né? Se o Baroni apertou o gestor. É, olha, aqui o Baroni até que apertou, tá? O Baroni falou pouco. Aqui o rapazinho ele realmente fala bastante, fala muito bem, mas deixou o cara bem à vontade, né? Falou demais. Então poderia ter apertado um pouco mais, mas até que fez algumas perguntas boas, né? Teve aqui a questão da taxa de performance, eles desconversaram de novo. Mas enfim, concluindo aqui sobre TH11. Para o investidor que está pensando aqui em curto prazo, ele vai sofrer, tá? Vai sofrer um pouco. É, pelo menos eu acho que o rendimento ele não vai performar bem aqui nesse primeiro semestre. Não acho que fique na banda de cima. Então, se eu fosse chutar um valor, eu chutaria aqui por volta dos entre mais ou menos entre 85 centavos, tá? Entre 80 e 85. Se vier uns 90 centavos, eu realmente vou me surpreender. Com relação ao comportamento da cota, aqui, olha, eu não vi motivos aqui para soltar foguetes aqui, nada super animador que foi dito aqui na live. Ainda mais que o gestor ficou bem em cima do muro com relação aos rendimentos. Mas não sei, tá? O pessoal vendo aqui, o gestor ele realmente fala muito bem. Ele vem aqui, vai ver uma live com o Barone, já começa a ficar um pouco mais tranquilo. Então, aqui, por um lado, não vejo motivos para alta, não vejo motivos para alta, mas também tem essa questão do efeito Barone, né? Colocando aqui, tranquilizando o mercado. Mas, enfim, para mim, uma completa incógnita que vai acontecer aqui nessa sexta-feira. Mas enfim, por questão de rendimentos em curto prazo, estou pessimista. Para médio e longo prazo, já sou mais otimista, tá? Que realmente pelo que o gestor ele falou, com a questão da queda da Selic, eles vão conseguir destravar o estoque deles que está pronto, praticamente pronto. Então aqui é basicamente o problema de imóvel encalhado, né? Então não é realmente um problema crítico, não é algo que vai ficar se arrastando. Mas enfim, vamos acompanhar para ver o que acontece aqui nos próximos dias. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.